numa tarde complicada, né, difícil, chuvosa, um evento que eu considero muito importante, porque este é o primeiro evento do ciclo de estudo sobre racismo. Então, eu me apresento, sou Eliane Nogueira, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, aqui representando um grupo que se formou voluntariamente e graciosamente, estamos muito felizes de estar nesse grupo. Eu represento a Comissão Ubuntu, Cristiane Paixão representa a Comissão Científica, a Janine e a Sandra representam o Grupo de Estudos Colonialismo, Racismo e Desigualdade, e a Aline Pinto representa o Núcleo de Infância e Adolescência. Então, este grupo se juntou, se reuniu para seguir a ideia de abrir espaço para o tema. Estamos hoje realizando o nosso primeiro evento. Então, eu estou muito honrada de estar nesse lugar. Cris, obrigada pelo convite. Muito feliz, realmente. Mas eu estou mais feliz ainda. É uma coisa que muito, muito contente de estar entre dois amigos, queridos amigos do meu coração, que é o Inácio Paim e o Celso Perim, que vão estar conosco hoje. Então, nós temos duas etapas que, na verdade, vão se misturar, que é o lançamento, e isso nos honra muito em termos de brasileiro, vai falar um pouco sobre isso, o lançamento de mais um livro do nosso querido escritor Inácio Paim Filho, Inácio Alves Paim Filho, né? E agora com um tema específico sobre racismo, né? O nome do livro, editado pela Artes e Eco, se chama Racismo por uma Psicanálise Implicada. E o Celso Alperin, também um conhecido e prestigiado psicanalista brasileira, vai nos ajudar. Então, eu primeiro, antes de tudo, antes de falar para os convidados, eu queria passar a palavra para a nossa presidente, querida Anne, que tu possa, né, como se dizia antigamente, engalanar o evento, né? Trazer importância. Obrigada pela tua presença. Queria que tu desse umas palavrinhas para a gente, antes da gente iniciar com o Inácio e o Celso. Obrigada, Eliane, né? É um prazer para todos nós estarmos juntos nesse momento, receber todos vocês na Brasileira, né? Agradecer muito também, né, ao Inácio e ao Celso, né? Nós tínhamos previsto a atividade de uma maneira, tivemos que reformular para esse formato, e os dois prontamente abraçaram, né, essa reformulação. Então, nós agradecemos muito, porque eu acho que nós vamos poder fazer um momento também muito bonito e aprofundando questões que a Brasileira já vem trabalhando desde o ano passado, né? Começando em julho do ano passado, de 2020, que é a discussão da temática, né, do racismo, as suas implicações, a negação, como é que isso sai do silenciamento dentro da nossa instituição, e como isso foi tomando forma desde então, né, em vários debates nesse grupo de estudos, na Comissão Ubuntu. Então, eu acho que acompanhar também a trajetória do Inácio, que já escrevia muito, né, vários livros, artigos e textos sobre o Freud, quando ele vai podendo entrar nessa temática do negro, da negra, do racismo estrutural, do racismo institucional. Então, eu acho que esse livro, ele é, ao mesmo tempo, um presente que o Inácio nos dá, e eu acho que é uma maneira de todos nós, não só o Inácio, seguirmos nessa elaboração até dessa questão que eu acho que nos toca a todos. Então, quero, de novo, agradecer a vocês. Eu só vou ler um trechinho
do Emicida, naquela música dele É Pra Ontem, porque, para mim, eu acho que para todas as pessoas que têm se aproximado dessa temática, o sentimento de que tudo é para ontem e tem uma urgência e tem coisas, né, que precisam avançar, está posto, né? Então, nesse trechinho da música, o Emicida vai dizer o seguinte: viver é partir, voltar e repartir. Morte é quando a tragédia vira um costume. Partir, voltar e repartir, para a diferença da qual ninguém está imune. Viver é partir, voltar e repartir, mas ouça de alguém que nasceu num tapume. Partir, voltar e repartir. É só na escuridão que se percebe os vagalumes. Então, que muitos vagalumes sigam se acendendo, né? Eu acho que o Inácio é um deles, né? Eu acho que o Celso também vai hoje nos iluminar com as coisas que despertou nele, né? O livro. E eu acho que todos nós temos essa função de vagalume. Então, convido a todos para esse voo de vagalumes. Muito obrigada e passo a palavra de novo, acho que para a Eliane. Obrigada, Anne. Eu queria fazer uma correção também e lembrar que, junto com o grupo Ciclo de Estudos, está a comunidade representada pela Caroline Milman, que gentilmente abraçou também, né, este tema, né, está junto com a gente. Eu estava pensando uma questão que tu falastes agora, Anne, e que eu acho que tem uma coisa assim, uma brincadeira que a gente pode fazer, que o universo conspirou, né? Porque no fatídico dia 18 de julho de 2020, quando nós tivemos aquela roda de conversa do grito do nosso negro único, né? Ali tudo começou. O evento se modificou de alguma forma e caímos hoje com o Inácio de novo, né? E eu acho que é isso, é o que tem para ser. Eu acho que que ele nos representa de uma forma muito profunda, muito dolorosa, mas muito profunda. Então, eu quero apresentar a vocês Inácio Alves Paim Filho, psicanalista, membro pleno, com função de idade brasileira, negro, membro do CEP, membro pleno do CEP, escritor, bastante conhecido, lançando hoje conosco de uma forma muito honrosa para todos nós. Nós queremos te ouvir, por favor, Inácio. Bom, boa noite. Desculpe aí as dificuldades para poder conversar com vocês, que eu estava tentando me adaptar no computador velho, porque o novo resolveu não funcionar. Mas, então, em primeiríssimo lugar, aí, quero agradecer toda essa parceria, o convite que a Cris me fez, que a Eliane, que a Anne me fez para conversar sobre a questão do livro aqui com vocês. Claro, quando a gente vai falar do lançamento de um livro, e talvez eu vá entrar em algumas questões mais específicas no segundo tempo, depois da fala do Celso, sempre tem um caráter aí meio que autobiográfico, assim, a gente sente meio compromisso de contextualizar algumas coisas. Até porque esse livro, ele é produto, a Eliane já tocou nisso, ele é produto de uma história que está implicada, todos nós, de alguma forma, né? Como é que ele vai sendo gestado, como é que ele surge, qual é o papel dele, qual é a função, o que a gente espera, o que eu espero dele, né? E ele surge justamente aí nessa data que a Eliane cita, né? 18/7/2020, né? Dizemos aqui, né? Daqui 2 meses vão estar fazendo 1 ano, né? Dentro das datas simbólicas de tempo e questões importantes. Mas todos nós sabemos que esse movimento, que de alguma forma a psicanálise brasileira vai se envolver com isso de uma forma mais ativa, e sempre fazendo um parênteses, né? Quando eu falo psicanálise brasileira, eu estou falando da psicanálise das nossas instituições, né? Fazendo um certo recorte, né, das instituições da FEBRAPSE,
e outras instituições, como o CEP, etc., outras instituições que têm um vínculo, conheço, então posso me sentir autorizado a fazer comentários. Porque quando fala dessas discussões sobre o racismo, nós sabemos que o mundo acadêmico discute isso de muito mais longa data, né? O mundo acadêmico aí, podemos citar o Virginia Bicudo lá nos anos 40, podemos citar a partir dos anos 2000 todo o movimento que há, então é muito mais amplo. Então eu vou me restringir, que é o nosso métier, ou que nós entendemos mais, é como é que isso então chega até nós, né? Esse silêncio quase absoluto que permeia as instituições psicanalíticas, né, nesses 80 e poucos anos de psicanálise brasileira, e sabemos também da psicanálise como um todo, né? Quando a gente discute, quando a gente se aproxima um pouco mais da própria FEPAL, tivemos um congresso ano passado, nos aproximamos da IPA, sabemos que é uma história universal, né, que essa questão do racismo não é trabalhada, não é olhada, não é vista, né, o eterno silenciamento, né? Esse silenciamento se rompe de alguma forma, vamos generalizar no mundo e botando foco no Brasil. Sim, a partir do episódio do George Floyd, isso é um grande momento, é extremamente importante. Digamos assim, o mundo acorda para algo que o silêncio se perpetuava de forma significativa. E as nossas instituições, e a psicanálise, né, com toda a sua herança europeia, com todas as suas questões brancocêntricas, com todas as suas questões racistas, né? Então, acho que o grande avanço que a gente fez durante, digamos assim, vamos arredondar em um ano de trabalho importante e significativo, e que a brasileira vai ter o seu papel importante, significativo, criamos coisa extremamente importante, perpassou por algo que precisamos fazer, e acho que nisso a psicanálise brasileira deu um salto, que é assumir o seu racismo. A gente conseguiu gradativamente, claro que é um trabalho, claro que vão ter resistências, claro que é uma temática dolorosa, todos nós sabemos que reconhecer o racista que nos habita, justamente um dos títulos, né, da nossa mesa, né, daquele famoso dia 18, né, que era racismo, o demoníaco estrangeiro que nos habita, né? Então, desde esse episódio, a psicanálise brasileira, e me sinto autorizado porque tenho viajado virtualmente por todo o Brasil, de alguma forma, nesses últimos 10, 12 meses, falando da mesma temática por vários vértices e conversando com colegas de várias regiões, e a história se repete. O que a história se repete? Nunca tínhamos falado sobre isso, nunca tínhamos produzido sobre isso. Nunca, evidentemente, vamos encontrar exceções pontuais. Quando eu falo de um nunca, vocês abstraiam a questão e tentem focalizar que é uma força de expressão, que um nunca significa a quase total ausência dessa temática nas instituições psicanalíticas desde sempre. Podemos citar, evidentemente, a Virginia Bicudo, a tese dela, a importância dela, mas isso faz parte do processo de silenciamento, né? De um silenciamento absurdo, importante e significativo sobre essa temática, né? Então, de alguma forma, quando a gente passa a se autorizar a falar sobre isso, e quando isso vem para as nossas rodas de conversa, amplamente falando, quando a gente começa a produzir questões importantes e significativas, digamos assim, acordamos desse silêncio intenso, importante e significativo e passamos a nos implicar numa série de coisas, né? E essa série de coisas tem a ver aí com um ano onde se produziu muito, onde a instituição, falando da nossa casa em especial, passou a fazer uma série de eventos importantes e significativos. Nós começamos o nosso processo de letramento racial, evidentemente, dentro daquela máxima. Estamos apenas no começo, mas começamos, estamos fazendo jus a esse trabalho. Eu, até o ano passado, me questionava o quanto nós íamos sustentar esse lugar, né? Porque sabemos que falar de algumas temáticas dentro do universo psicanalítico, nós sabemos que tem uma demanda, tem uma curiosidade, tem um querer saber, tem um pico e depois tem um esquecimento do processo e seguimos conversando sobre uma série de coisas. Bom, com a questão do racismo, ainda seguimos conversando. E, evidentemente, à medida que vamos conversando, vão se enganjando uma série de colegas nesse processo importante e significativo. Até porque, nesse processo, nós temos avançado no par complementar. Falar de racismo, sempre vamos ter que falar de branquitude, né? Essa é a grande questão, né? É a grande questão, porque é justamente isso, principalmente no universo onde a população branca é 98 ponto alguma coisa por cento das nossas instituições. Esse número está sendo citado várias vezes, devemos ter no máximo 10 analistas negros no Brasil todo, das nossas instituições. Então, isso é um número quase que simbólico do simbólico do simbólico, né? Ou seja, a grande problemática é
a partir da branquitude, como é que a gente vai poder enxergar o racismo. Essa invenção do povo branco, como é que isso vai repercutir no povo negro. Então, todo esse processo, toda essa produção, toda essa questão importante e que temos vivido, produzido, pensado de forma importante e significativa, eu também, na minha história enquanto psicanalista e todo esse processo, eu também devo muito à psicanálise. Quando eu me dei conta de como é que essa mesa estava formatada, e principalmente com o Celso e com a Eliane, eu me dei conta de uma coisa importante, significativa para mim, porque eu ter, em 2018, 2019, ser sido convidado e assumir o cargo de diretor científico da FEBRAPS foi algo importante para a minha carreira, para a minha história e para essa problemática do racismo, me aproximar dela e essa história que vocês conhecem parcialmente. E eu devo um pouco isso, parcialmente, para o Celso, né? O Celso foi um colega que, anterior a eu assumir o cargo de diretor científico, evidentemente, na época aconteceu o convite, eu tinha ambas ambivalência, o que eu ia fazer com isso, né? Cargos administrativos são coisas que não me agradam, né? Aquela velha máxima assim, tu vai assumir um cargo administrativo, vai produzir menos, vai escrever menos, vai estudar menos, mas há uma referência para poder conversar um pouco como é que seria a experiência de ser diretor de uma instituição do tamanho da FEBRAPS. Eu fui conversar com o Celso. O Celso estava terminando a gestão também como diretor da FEBRAPS, e na conversa com o Celso, poder me situar o que era esse universo que eu desconhecia totalmente. E foi uma conversa produtiva, foi uma conversa que facilitou a minha escolha de topar o convite e ter feito o trabalho que eu fiz, né? Então, o Celso participa disso, ele me fala algumas coisas importantes, e uma das coisas importantes que ele me diz, que evidentemente faz sentido, ele diz, olha, é uma grande oportunidade de conhecer mais de perto a psicanálise brasileira. Evidentemente, eu não sabia do que se tratava na época, conhecer a psicanálise brasileira, mas, entre essas coisas, conhecer a psicanálise brasileira era conhecer a total ausência da temática do racismo de perto. Conhecendo pessoas, lugares, espaços e todas as coisas que eu vivi durante 2 anos. Fui a Cabo Verde também em função da FEBRAPS. Então, a psicanálise me possibilitou amplamente coisas importantes, inclusive, ela me deu essa via facilitada para que eu pudesse me implicar nesse tornar-se negro, tenho falado em vários espaços, poder pensar sobre isso e, de alguma forma, me responsabilizar por uma questão importante e significativa para mim e por todas a minha ancestralidade, esse lugar, esse espaço, esse famoso lugar de fala importante e significativo. Sabemos que o meu lugar de fala também se torna mais predominante, mais importante, porque a minha história também vai validar algumas coisas importantes. Eu não quero me alongar, eu quero ouvir o Celso, mas quero dizer assim, o livro, ele tem uma função que eu acho importante que seja colocada, porque ele é diferente de tudo que eu produzi, né? Então, quem conhece minhas produções, eu gosto muito das coisas que produzi, as minhas coisas são basicamente um estudo freudiano, calcado basicamente na metapsicologia, são livros que eu acho importantes, significativos e com uma relativa profundidade que eu tenho muito orgulho deles. O livro sobre o racismo, ele não tem essa pretensão, ele é um livro no sentido raso, em sentido de profundidade, ele é um livro raso. E a pretensão e a ideia de fazer e de me expor nesse sentido foi com a ideia justamente disso. A minha função primeira, desde que eu me envolvi com as questões raciais, além de rever a minha história, era o compromisso de fazer a psicanálise pensar. O compromisso não só de pensar, mas de fazer ações. Ações que a brasileira está se implicando, está encaminhando e andamos muito. Então, as ações reparatórias, as cotas, abrir as portas para a população negra, esse é meu grande compromisso. Se eu tenho um compromisso político-psicanalítico, é abrir as portas dentro daquilo que me cabe para que as instituições realmente façam o seu papel. Essa questão que às vezes os colegas sentem com certa delicadeza, não, tem dívida. Tem dívida e dívida importante. E a dívida tem que ser reparada como ela é possível. Como ela é possível dentro do nosso universo? O nosso universo tem vias de facilitar isso, né? Nós sabemos que esse racismo estrutural dentro da instituição só vai mudar à medida que a população negra adentrar a instituição. Enquanto ela não adentrar de forma significativa, nós vamos ter um discurso falacioso, nós vamos ficar numa ideia de um desejo que não vamos executar. Então, o meu compromisso, e o livro é isso, é cutucar, é desacomodar, é fazer com que as pessoas se impliquem nisso, ou seja, um dos títulos que eu acho que ele é o grande título do texto,
essa população negra, de fato, pode adentrar o território psicanalítico, adentrar efetivamente, adentrar naquilo que nós estamos comprometidos. Nós temos que estudar, nós temos que nos preparar, nós temos que saber do que se trata, nós temos que preparar nossa escuta para escutar o racismo meu e do outro, nós temos que viabilizar questões financeiras. Então, são vários vértices que nós estamos trabalhando, que nós estamos vendo. Então, o livro, mais do que produzir uma explicação teórica, metapsicológica sobre as questões do racismo, que é um projeto evidente meu a médio e a longo prazo, ele tem a pretensão de nos implicar. Né? É essa a pretensão, é esse o motivo, é por isso que eu me expus num certo sentido, né? Porque o meu jeito de escrita, eu escreveria um livro sobre o racismo, provavelmente daqui a 10 anos, que eu me seria qualificado a escrever um livro com profundidade, com pensamento psicanalítico, tal. Mas ele não tem essa pretensão. Ele tem essa pretensão que eu possa ter eventos como esse de hoje, que nós temos aqui, como eu vou ter amanhã, como eu tenho uma série de eventos pelo ano afora, tratando dessa temática, e o livro como start. Então, ele cumpre a função de ser um start, de nos fazer pensar, de poder questionar alguns assinalamentos que eu faço desde um cunho teórico para dar alguma costura. Mas mais do que isso, é a proposta de que cada um de vocês que se aventurarem a comprar o livro, que eu sugiro que vocês comprem, né? Eu não cheguei a ver com o Lucas, da editora, quantos livros nós vendemos até o momento. Né? Devemos ter vendido algo em torno de 250 a 300 livros. Né? E eu já tenho o compromisso, dito no lançamento do livro, que a cada livro vendido, R$5 vai para o fundo. Então, o fundo ele já existe simbolicamente. Então, assim que a primeira repasse que o Lucas me fizer dos valores correspondentes, eu vou repassar para o fundo da Bolsa. Então, cada livro ele tem essa missão. Esse livro não tem a função... Aliás, livro nenhum tem função de ganhar dinheiro, mas esse em especial é um livro que eu não vou ganhar nada, porque o que eu ganharia eu repassei com uma parte da editora que o Lucas também topou entrar no projeto. Então ele não tem essa pretensão, ele tem a pretensão sim, né, de que isso seja uma forma pela qual. Além disso, além do que eu vou estar depositando pelo valor do livro, a cada atividade minha paga sobre racismo, e tem algumas atividades que eu sou paga, eu devo destinar em torno de 20% também para o fundo, né? Já que eu decidi que todas as coisas que têm a ver com racismo são coisas que é de uma outra ordem. Então, o valor X disso, que é variável, os valores que são pagos em algumas atividades que são pagas, a grande maioria não é paga, mas algumas são pagas. As pagas, parte vai reverter para o fundo, tendo que esse é o nosso grande desafio. Mas eu já ouvi um tempo bem razoável, eu devo voltar num outro tempo e quero poder ouvir o Celso e depois, evidentemente, ouvir vocês. Mas, por enquanto, obrigado. Querido, obrigada. Acho que a gente tem muito a conversar, não apenas nessa atividade, né, Inácio? A ideia que a brasileira começa com o Tigo e, né, naquele evento, e segue com a mão firme da nossa presidente para colocar a instituição a pensar sobre isso, e a criação da força-tarefa na época, né, e hoje a Comissão Ubuntu, para que a gente realmente coloque em cena essa temática do racismo para ser discutido e aplicado, enfim, né, tu dizia implicado, também aplicado, né, num projeto que funcione, que dê certo, e que sim, que a gente possa se doar. Eu estava vendo, né, uma doação e tal, que a gente, por enquanto, a gente, na Comissão Ubuntu, a gente está se doando, mas já estão aparecendo diversas situações de doação que a gente já está vendo contigo, o pessoal que está, eu vi que a Ana Paula Terra Machado está aí, ela pode depois me ajudar, nós já temos também uma outra doação em andamento, né, do trabalho da violência contra a mulher no OAB. Então, a gente tem já espaços que começam a se movimentar para que esse fundo se torne uma realidade. Então, acho que está trazendo uma coisa importante. Então, já estou trazendo isso para o Celso também se aquecer, a gente ir se aquecendo. Eu queria apresentar para vocês o Celso Operin, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Vamos ver se eu acertei, Celso. Não, por enquanto, titular. Estou louca para te ver de dado.
Sei que a gente sabe que essas coisas, né? A gente está tentando até isso debater, né? E o Celso é uma figura muito especial para todos nós, né? Então, eu acho que o Inácio trouxe a tua fala com ele, eu acho que tu influencia muita gente, a mim especialmente também, querido amigo. Então, nós queremos te ouvir, né? Para que tu faça uma interlocução, essa é a palavra boa que a gente arranjou para ti. Tá, querido? A palavra é tua. Tá, ok. Bom, muito obrigado. Queria agradecer o convite também, um prazer estar nessa atividade, estar com vocês, estar com o Inácio. Normalmente, nossas atividades conjuntas, eu e o Inácio, são mais de debates, assim, mais acalorados. Mas é um prazer estar aqui, só que, na verdade, eu estava certo que o Inácio ia apresentar o livro e eu ia, então, dialogar. E aí ele fez o favor de deixar para depois apresentar o livro, então vou falar aqui. Mas, interessante, só um adendo, assim, que o Inácio estava falando das experiências, né? Eu me lembro nessas experiências de FEBRAPS, uma experiência emocionante para mim, foi inesperada. Foi uma atividade que tinha que dar uma conferência na Bahia. E, como sempre, o cara vai, fica conversando com todo mundo. E aí, quando vai subir no auditório, o impacto que foi ver mais da metade de negros, assim, que eram muitos estudantes de psicologia e tudo, o impacto que foi e a gente se dando conta, então, né, eu me dando conta como nós não estamos realmente... a ausência, né, do negro no nosso cotidiano, assim, não só da instituição, mas do próprio consultório, né, com cada um de nós, com poucos casos, quando tem, ou quando teve, né. Mas o Inácio apresenta o livro dele como raso, assim, né? É difícil para quem leu o livro achar o que é raso ou concordar com raso. Porque, como diz o nome, é racismo por uma psicanálise implicada. O Inácio se revela por inteiro, quem conhece o Inácio, ouve o Inácio falando em todo o livro, com toda a intensidade dele, com todo o furor, com toda a gana, com todo o desejo. É muito presente isso em todo o livro e nos artigos com a Rafaela Degani, com a Vânia Cidade, com Augusto Paim, e que nos contamina, né? Nos contamina assim, na intensidade e também percorre vários autores. Sendo que, para mim, um autor que a impressão que eu tenho que está presente nessa intensidade do Inácio, nessa questão da implicação, e que é um autor que também eu acho que se manifesta assim e se faz presente em todo o livro, é o Fanon, né? O Frantz Fanon é um autor também, um psiquiatra negro, que escreve o livro... na verdade, escreve como um trabalho, né? Pele Negra, Máscara Branca, escreve como um trabalho de conclusão de psiquiatria com 20 e poucos anos, e tem toda essa intensidade que para ser franco, eu me atrapalhava um pouco quando eu li o livro, assim, o que era o Inácio, o que era o Fanon. Mas não pelo conteúdo, que são outras questões, mas eu acho que são dois autores que nos pegam assim pela veia. E é interessante que o livro ele se insere também numa coleção, né, do Lucas Krieger, da Artes e Ecos, e que tem uma proposta muito interessante também. Ele diz assim, que a ideia da coleção, da série escrita psicanalítica, é capturar a força e o movimento das palavras e das ideias, sem a contaminação ou a purificação dos rigores da escrita acadêmica. Então, já desde a proposta editorial e a escrita do Inácio, elas têm esse propósito, talvez, de resgatar o afeto, a intensidade, o vigor, e que o tema merece, né? O Inácio estava trazendo aqui a questão que eu acho que talvez está sempre presente, que ele fala da questão do racismo estrutural,
e o de um racismo estrutural, por definição inconsciente, presente numa sociedade predominantemente branca, portanto, de responsabilidade do branco. E é chocante mesmo quando a gente se dá conta que, quando Inácio fala, um ano que começou esse movimento mais intenso, por exemplo, da questão da negritude, não só no Brasil, no sentido da psicanálise, né, mas no mundo. Porque realmente a gente tem uma tendência, ou tivemos uma tendência e estamos nos desacomodando a naturalizar o racismo. Não só o racismo, mas naturalizar a pobreza, naturalizar a segregação, naturalizar o machismo, como se fossem coisas que estão colocadas aí como o sol, como o céu, como as estrelas, como as nuvens. E é interessante isso, porque é um processo que a desnaturalização disso, quer dizer, a gente tomar a responsabilidade que essas questões estão na cultura, elas estão presentes desde o iluminismo, desde o século XVIII, quando o homem decide que não vai mais se submeter a um soberano nem à igreja e assumir a responsabilidade sobre os seus atos, desde que com isso ele tenha a liberdade e a igualdade. O racismo já fica colocado assim, como assim o racismo? Como nós aceitamos o racismo se desde o século XVIII o movimento do homem, o movimento humanista, digamos assim, ele se encaminha para acabar com isso? Então, que forças são essas? Essa que também eu acho que é a questão. Que forças são essas que mantêm o nosso racismo? Que forças são essas que mantêm a nossa homofobia, nosso antissemitismo, islamofobia, nosso machismo, nosso feminismo, sei lá o que, qualquer questão assim, o que nos faz ficar tão presos a isso, né? Eu acho que essa é uma questão assim que é importante a gente pensar, não só no sentido de... E aí talvez eu provoco um pouco o Inácio, não só no sentido do homem branco assumir sua responsabilidade. Ok, o homem branco tem a sua responsabilidade e é o responsável. A civilização branca é o responsável por aquilo que ela faz, porque ela também ela é e sempre foi privilegiada. Se a gente traz isso um pouco para uma questão mais individual, que eu não sei se o Inácio vai trazer mais tarde, da questão que também no livro traz, e no Fanon também traz, mas eu acho que é muito importante a questão do duplo narcisismo, né? Que é a questão que, se de alguma forma, numa sociedade racista, tu tem os ideais brancos e os ideais negros, e no racismo os ideais brancos são os valorizados, como que o negro, nas suas identificações, nos seus ideais que vai se constituir e namorado dos ideais do superego, o que vai ter vão ser os ideais brancos. Então, como que o negro, com os ideais brancos, vai tratar de si, vai cuidar de si e vai se valorizar? E aí vem toda essa questão que eu acho que o Inácio está trabalhando no sentido de peraí, esses valores são de uma certa civilização, não são de todas as civilizações. E aí eu acho que trata da questão das identificações, do narcisismo, de um jeito muito importante, assim. Mas o que eu queria trazer um pouco, e nesse sentido um pouco também dialogar com o Inácio, é que quando a gente fala em duplo narcisismo, ou fala no superego, ou nos ideais brancos que oprimem o negro, e é verdade, e o branco tem que assumir essa responsabilidade com esses ideais, também nós temos que pensar que como é que isso se passa para o branco. Porque, tudo bem, o branco é o responsável, mas o branco, para manter todo o seu ideal de completude, o seu narcisismo primário, sua majestade bebê, sua ilusão, qualquer questão que a gente vai denominar dessa fantasia de completude, e projeta no negro, vamos supor,
aquilo que para ele poderia ameaçar essa incompletude, projeta no negro, no pobre, projeta no qualquer, no travesti, enfim. O que isso custa ao branco? Como é que o empobrecimento que o branco tem, que nós, brancos, eu não vou ficar... né, mas o empobrecimento que eu tenho, vamos supor, eu sou branco, que eu tenho ao colocar no outro tudo que... Todas as minhas dúvidas em relação à minha sexualidade, todas as minhas dúvidas em relação à minha inteligência, todas as minhas dúvidas em relação à minha totalidade, minha completude, meus ideais narcísicos, do narcisismo primário, ao colocar, projetando isso no outro, que pobreza que traz isso para mim? Porque eu fico pobre, eu fico monocórdico, eu fico sem opções psíquicas. Então, o branco também paga um preço, e eu acho que a gente tem que também discutir o preço que o branco paga pelo racismo. Não estou falando só da questão óbvia, não óbvia, mas questões humanitárias, das questões sociais, das questões econômicas, as questões políticas, mas para trazer um pouco para a psicanálise o preço psíquico que o branco racista, que um racismo inconsciente, como se fala sempre, o que isso provoca em nós, em termos de empobrecimento do eu, né? Uma questão, também não quero me alongar muito e deixar algumas questões para depois, que eu gostaria de trazer, mas é que também nós temos que pensar no seguinte: esse branco racista que nós somos, ou vamos supor, se a gente aumenta o volume um pouco, alguém que tenha essas características um pouco mais exacerbadas por narcisismos ou onipotência, ou... dá vontade de falar de política, mas não vamos falar, mas vamos supor, essas questões exacerbadas, elas nos chegam no consultório. E o que a gente vai fazer com isso? Não é só a questão do negro que chega no nosso consultório. Também tem o branco racista, vamos dizer assim, que também chega no nosso consultório. E também nós temos que pensar o que fazer com ele. E também nem sempre são pessoas agradáveis. E não adianta a gente dizer, procura o psicanalista. Porque ele vai olhar e vai dizer, pois é, estou aí. Então, eu acho que nós temos que pensar também em que caminhos que a gente pode oferecer para uma pessoa e para nós próprios, para as nossas questões racistas ou onipotentes, que possam oportunizar uma saída. Porque se há um funcionamento racista, eu vou frisar no racismo, mas é qualquer... um estado mental racista, podia ser um estado mental fascista, mas vamos pegar um estado mental racista, assim... essa estrutura ela vai estar em função de manter uma plenitude, uma ilusão de plenitude, de uma completude, de uma pureza, enfim, de uma totalidade. Aí vem as questões, identificações primárias, vem os narcisismos dos meus pais, dos meus avós, e aí vai. Mas se eu mantenho essa estrutura, é porque uma estrutura do narcisismo primário de uma forma predominante, é porque eu também sinto que eu não tenho condições de me deparar com a realidade. Eu não tenho condições de me deparar com uma realidade que vai destruir o momento assim, racista, é porque, e preciso usar da projeção, da desmentida, da negação, é porque a realidade, eu me deparar que eu talvez não tenha essa completude, que eu talvez não seja tão bacana como eu acho, vai ser desestruturante, vai ser o colapso. Então, não adianta de fora para dentro, em termos psicanalíticos, em termos sociais é outra coisa, porque em termos sociais tem que vir a responsabilização civil, penal, social, cultural, que é de fora para dentro. Mas, em termos psíquicos, se tu confronta só, o que vai fazer, o racista ele vai não só se refugiar, mas como vai se coligar com outras pessoas que têm o mesmo funcionamento. E vai se formar grupos, então,
racistas que vão se alimentar e dar em sei lá o quê. Então, a questão é como é que nós vamos nos lidar com os pacientes ou com os pacientes que não confronte nem a fantasia de plenitude, que para ele é insuportável desmanchar, e nem uma realidade que ele não quer saber. Eu acho que, em termos assim, psicanalíticos ou termos técnicos, nós não devemos trabalhar no sentido de tentar confrontar ou anular ou desmerecer as defesas ou esses refúgios que o paciente tem, os refúgios narcísicos. Não vai, porque ele vai se escapar e vai se escapar socialmente, porque a pessoa se defende, e ela se defende da melhor forma que ela é capaz, não vai se defender da forma que a gente acha que ela tem que se defender da vida. Cada um nada como pode, não adianta a pessoa dizer, mas está errado, mas é que a sensação que eu tenho é que se eu não nadar daquele meu jeito, eu vou afundar. Então, eu vou nadar do meu jeito. Então, eu acho que nós temos que estar atentos na nossa técnica, na nossa clínica psicanalítica, a poder aceitar essas duas instâncias de funcionamento e, ao invés de tentar desnudar uma, é poder alimentar a outra, digamos assim. É poder ajudar a pessoa a entender ou percorrer caminhos em que ela possa passear pelas suas fantasias narcísicas, mas também nos ajudarmos a passear por realidade, que significa limites, castração, se é capaz de simbolizar, ou sei lá o quê, de uma forma muito delicada. E tem várias formas para isso, né? O humor é uma delas. O humor é uma forma de comunicação que, quando a pessoa ajuda a pessoa a conseguir rir de si mesma, ela perde a certeza que um dos discursos ou uma das certezas é absoluta, porque ela mesma consegue rir de uma, ela pode rir da outra. O humor é uma via, o esporte é outra via, seja praticando, seja conversando, porque quem pratica o esporte ganha e perde. Ao ganhar e ao perder, já começa a poder percorrer e ocupar lugar de quem não está numa posição narcísica de plenitude. E a outra, claro, é a arte, né? Que a arte, quando nos pega, e para mim, eu acho a arte contemporânea muito boa nisso, ela nos coloca sempre nessa questão dúbia entre a fantasia e a realidade, que a gente não sabe bem aonde está percorrendo, mas nos tira da certeza, nos tira de um paradigma. Bom, eu ia dar um exemplo, mas eu vou deixar para mais tarde, também para circular, como o Inácio falou, para entrar num exemplo também de como o branco fica pobre ao ter que projetar, ao ter que não ter conhecimento com a cultura. E queria dar um exemplo aqui, que eu até tenho um pouco de receio, até vou falar assim, mas depois eu explico, de uma questão que, para mim, tocou muito, uma questão da cultura afro, que me tocou de uma forma assim que entendi uma coisa que talvez seja óbvia para todo mundo, mas para mim faz uma semana que eu entendi. Então me fez assim, mas por quê? Porque quanto mais cultura a gente tem contato, mais chances tem de uma coisa nos tocar, ou dar um insight, fazer sentido. E o quanto que a gente perde quando a gente não tem contato com a cultura afro, que o Inácio sempre fala, mais de 50% da população está presente. A gente tem, assim, claro, uma relação com vias mais fáceis, como a música, que nos toca a todos, com danças, né? Mas tem toda uma mitologia, tem todo um mundo que, para mim, é interessante isso. Não é toda hora que uma coisa, para mim, faz sentido. E eu queria contar para vocês aqui, mas daí eu deixo na próxima rodada. Obrigado. Obrigada, querido. Acho que tu deu uma cutucada boa agora, né? Nós já temos algumas
colocações ali, mas eu quero perguntar para o Inácio se tu queres fazer alguma réplica antes da gente passar para o público, para a gente dar uma circulada, Inácio. Não, eu só acho que eu quero poder agradecer novamente para o Celso e quero poder ouvir mais as pessoas, né? Agradecer também quando ele disse que ele não sabe quem sou eu, quem sou o Fanon, daí eu fico me acreditando mais ainda, né? E poder também te dizer assim, né, Celso, que uma das coisas que tu pergunta e que eu acho que são as perguntas importantes entre várias que tu trouxesses, eu acho, né, e que é justamente poder fazer trabalhar, poder, né, o povo branco se haver com isso, né, evidentemente para que os nossos pacientes brancos ou negros podendo fazer algumas coisas de lado, mas o que tu dizes e que me faz bem, que é bem importante, isso perpassa assim pela questão fundamental que é como nós, enquanto analistas, então podemos ocupar esse lugar, né? À medida em que nós pudermos ocupar esse lugar de quem se dispõe a escutar, de quem se dispõe a entender que o racismo é esse lugar, que o racismo compõe a estrutura psíquica da dupla, de analista e analisando, de todos nós teríamos uma possibilidade, à medida que isso for trabalhado, porque o meu empenho nesse primeiro momento é poder trabalhar para que a população dos analistas possam realmente vir a se implicar com isso em todas as suas facetas, nas suas facetas teóricas, nas suas facetas das suas autoanálises, das suas análises, para ver o que isso implica num processo de transformação efetiva. Eu sou um pouco pessimista, né? Eu acredito muito no trabalho que a gente possa fazer com a nova geração de analistas, né? Essa nova geração que vai poder já nascer, digamos, num outro lugar, num outro espaço, que vai ter vivido nas suas análises a possibilidade de desconstruir o que for possível desse racismo. Outra coisa que tu fala, que estou só tangenciando, né? Sim, eu acho que o que nós né, negros carregamos de ideais construídos nessa cultura, como tudo tu falaste, como nós sabemos, essa cultura que a gente poderia dizer, e um dos capítulos a gente conversa sobre isso, assim, que esse eu ideal constitutivo, esse narcisismo primário, ele é calcado, recheado, ele é simplesmente está abarrotado de quê? Abarrotado de toda uma questão do que são os valores daquilo que a gente diz racismo estrutural, coisas econômicas, questões políticas e questões de subjetividade. Toda a nossa subjetividade está permeada por isso. Então, o que todo o trabalho do movimento negro, o grande trabalho dos grandes intelectuais negros foi justamente resgatar uma série de coisas importantes que passam pela questão de como é que nós enxergamos a nós mesmos, como é que nós negros nos enxergamos, como é que nós nos vemos, como é que a gente vai desconstruir isso que fizeram conosco. O que fizeram conosco? Destituir uma nossa história, uma história que não é constituída de valores. Valores, né, quando eu conto a minha história para vocês, eu conto com o intuito do quê? De dizer todo esse trabalho, e o Fanon vai trabalhar isso, bom, por que a gente tem que se transvestir de branco? Por que as máscaras brancas? As máscaras brancas, elas têm, porque tem esse ideal que, evidentemente, nós estamos aí há praticamente, Fanon é dos anos 50, esse clássico dele, aí nós estamos aí há 70 anos depois, etc., evidentemente, tem várias transformações, o mundo avançou, o movimento avançou, a identidade do povo negro, ela avança, e nesse avançar a gente tem podido fazer rupturas nesses ideais que nos permite ter mais autonomia e uma identidade mais genuína. Mas quero poder ouvir os pessoal e a gente poder conversar, então eu libero a palavra a Eliane. Tá bem, obrigada, querido, porque já estão fazendo alguns comentários super interessantes, acho que começou com a Rafa, né? A Rafa Degani, falando sobre os ganhos secundários e a alienação, a Vera trouxe, que de fato estamos ainda nos defendendo muito disso. E a Heloísa fez um comentário belíssimo aqui, né? Que a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Do Martin Luther King, muito, muito bonito. E então, depois disso, eu passo a palavra ao Júlio, que pediu. Júlio, tu estás com o microfone aberto, querido, para fazer um comentário, fica à vontade. Eu fico grato assim, ao Inácio por toda essa reflexão que ele está produzindo a nós, em nós.
E queria comentar o seguinte: o Inácio diz que o livro dele não carece de uma profundidade psicanalítica. Eu acho que, se ele disser metapsicológica, eu até entendo que os outros livros dele têm uma profundidade metapsicológica. E esse não tem. Mas é como ele estava dizendo, não é um objetivo do Inácio fazer uma análise metapsicológica e inconsciente dessa situação. Só que a pretensão do Inácio é dar uma sacudida, então, em todo mundo para que a gente se revise, em todo caso, para ver qual é o posicionamento da gente com relação aos negros e aos brancos, não é certo? Agora, uma coisa que eu gostei muito do que o Celso falou também, e eu tenho uma parte do que o Celso falou que eu estou também muito de acordo com ele. Eu tenho a impressão, eu fui uma criança que tive muitas pessoas negras perto de mim. Claro que sempre numa posição inferior socialmente, vamos dizer, o que é uma complicação, eu estou de acordo. Não é uma coisa que me enaltece, obviamente. A chamada do Inácio, ela é muito interessante, porque ela me causou, pessoalmente, teve dois sentidos para mim. Um, o sentido da Revolução Francesa, essa que o Celso estava falando, e outro no sentido realmente de revisar meu racismo. E a impressão que eu tenho é que eu passei toda a minha vida lutando contra o meu racismo, como eu passei toda a minha vida lutando contra o meu dogmatismo, ou a minha tendência ao dogmatismo. Não é certo? Eu fiz isso durante toda a minha vida. E eu acho que o Inácio também fez. E a impressão que eu tenho é que de pessoas, assim como nós, numa sexta-feira de noite, aqui, fazendo o que nós estamos fazendo, nós somos pessoas que nós todos temos esse viés. Então, na realidade, o que o livro do Inácio, nesse sentido, deveria nos fazer, e comigo faz, sinceramente, em vez de ficar me sacudindo, vamos dizer, dizendo que eu sou racista, o que o Inácio fez comigo foi o contrário. Foi me mostrar que eu estou lutando pela mesma luta que ele, desde pequeno. Que eu não estou de acordo com o racismo, não estou de acordo com que tratem as pessoas mal, qualquer tipo de pessoa, não só os negros, não. Qualquer tipo de pessoa. E eu acho que, como disse o Celso muito bem, quando uma pessoa projeta no outro a maldade, ou a pobreza, ou aquilo que não funciona, quem perde é quem faz a projeção. Porque é um pedaço da gente que vai junto com aquilo e a gente perde muita força. Então, eu não sei, eu tenho muito a agradecer ao que o Inácio está fazendo, mas, na verdade, eu me senti racista, eu não me sinto. Eu me sinto um lutador contra o racismo como ele. Não é certo? Eu queria deixar esse depoimento para vocês. A noite é de depoimentos pessoais, não, Inácio? Meus parabéns. Eu acho que tu merece todo o nosso aplauso, o meu aplauso. Eu também concordo, Júlio. Acho que ele nos desacomoda e eu também concordo contigo, querido. Acho que a gente estar numa noite dessas, né, tão esquisita, tão, né, chuvosa e tal, né, que até dá uma certa
uma certa vontade de se interiorizar, falar de um tema que nos machuca de alguma forma, né? Acho que é uma atitude importante. Então, eu deixo, continuo aberto. Eu não sei se alguém mais gostaria de trazer, ou se passamos de novo para o Inácio. A Anne está pedindo inscrição. A Anne, obrigada. Anne, manda bala, querida. Eu estava me lembrando né, de uma coisa que é posta, né, no livro do Inácio, que acho que até o artigo que ele e a Rafaela Degani escrevem juntos, que toca muito naquela questão da colonização, né, dos ideais, do ideal do eu, o ego ideal, como é que está. O ego ideal vai contemplando essa ideia da questão narcísica, né, que o Celso traz, da completude e tudo, né? Mas tem a questão também dessa introjeção nos ideais, nos ideais, né? E eu vejo assim, porque é uma coisa que eu li e entendi assim, e para mim faz muito sentido, mas que eu vejo que quando é colocado, e às vezes até mesmo quando eu coloco, eu vejo que existe em algumas pessoas uma reação assim de mal-estar ou de desacomodação negativa, né? Porque eu penso, né? E não só penso, como isso está escrito também, que a cultura na qual a gente é criado vai nos pautar, né? Não só condutas externas, como nós vamos assimilando, né? Inconscientemente o que a cultura nos ensina, né? E vai vir através dos nossos pais, que também estão nessa cultura. Então, os ideais eles vão se construindo também por essa identificação, por essa introjeção do que está posto na nossa cultura. Então, a minha pergunta é a seguinte: é possível, numa cultura predominantemente racista, né, que alguém possa não ter, né, dentro dos seus ideais, de forma inconsciente, introjetado o racismo? Ou seja, é possível não ser racista numa cultura racista? Eu penso que não, mas eu vejo que quando eu coloco esse tipo de colocação, tem pessoas que dizem imediatamente que não são racistas, que não se identificam com isso, né? Mas o fato de uma pessoa não se sentir não quer dizer que ela não possa estar percebendo que nesses ideais, inconscientemente, isso está lá, né? Porque a questão... Então, isso é uma pergunta que eu faço para vocês, tá? Outra pergunta é o seguinte: eu vejo também, como fonte de mal-estar, que quando é usada a expressão branquitude, né, ou uma questão de se referir aos brancos enquanto uma raça, também gera mal-estar, né? Em contrapartida, quando a gente fala de negros e negritude, parece uma colocação natural. Porque é racializado o negro, né? Como seria o amarelo, enfim. Agora, quando o branco é racializado e tem que reconhecer que ele tem uma raça também, e que essa raça está implicada numa branquitude, e que isso é um lugar dentro desses grupos, parece que não pode, parece que é ofensivo, parece que não se poderia falar que existe branquitude, que existe um privilégio, né, da branquitude em todo mundo. Então, por que tanta resistência, por que tanta dificuldade em poder se ver também dentro disso, né? Então, para começar, era mais isso, assim, que eu vejo que como ainda é difícil a gente acessar essas coisas dentro da gente e reconhecer que esses ideais estão na gente, quer a gente queira ou não, né? Obrigada, Anne. Nós temos várias inscrições aqui, então acho que eu vou fazer uma rodada, o que vocês acham? E depois a gente passa para o Celso. O Celso também se inscreveu para a gente poder
rapidamente fazer uma dinâmica aqui. Lisiane Servo pediu contigo, Lise. Boa noite. Para mim é um privilégio escutar no mesmo evento o Celso e o Inácio, também dois amigos tão queridos, e para mim são os dois grandes pensadores da brasileira. Então, essa interlocução sempre mobiliza, né, muitas ideias assim, entre a gente. Gostei muito do que o Celso falou, nos fazendo pensar também no consultório. Claro que a gente sabe que para a gente pensar isso nos pacientes, a gente tem que antes sempre nos pensar nisso, né? Assim, isso não circulou muito nas nossas análises didáticas. Eu acho que tem um ponto cego aí, talvez, em interlocução com o que a Anne dizia, né? Então, para a gente escutar isso como um problema, né, a ausência desse conteúdo nos brancos que a gente atende, a gente tem que se dar conta da ausência disso nas nossas análises pessoais. Eu tenho uma sensação que essa discussão entra na brasileira com força mais tardiamente. Era um tema que, para mim, já incomodava, já despertava uma inquietação bem antes, talvez por eu ter acompanhado toda a questão das cotas da universidade a partir das filhas, que já contestavam muito essa questão racista e já se enriqueceram muitíssimo da convivência com colegas negros. Foi havendo na universidade uma expansão do convívio com negros. Eu não tenho a menor dúvida que na brasileira ou em qualquer espaço é só a convivência que vai ir dissipando aos poucos o preconceito. Não tem do quanto nós, brancos, nos enriquecemos com esse convívio ou nos empobrecemos com esse excesso de projeções do que é mal no outro, né? Mas eu não acho que quem mais se empobrece com o racismo socialmente é o branco. Acho que quem sofreu e sofre as piores marcas do racismo, disparadamente ainda é o negro na nossa sociedade, né, em termos de interdição a espaços de valor. E, nesse sentido, acho que todos nós temos, sim, uma dívida, né? A gente não pode equiparar a nossa dor, o nosso tipo de esvaziamento subjetivo, né? E acho que o problema é que muitos pacientes sequer levantam isso como questão, é sintônico para muita gente, não é uma questão para muitos pacientes, né? Para nós, quando a gente começa a pensar, é uma questão, nos incomoda, e, bom, como inserir isso numa análise sem que seja uma demanda do analista mais do que do paciente. Mas acho que tem todo um trabalho elaborativo que os analistas da nossa geração precisam sim fazer. E sim, eu concordo com o Inácio, a gente vê os analistas das novas gerações mais bem equipados, porque isso já surge espontaneamente como um problema nas suas análises pessoais. Então, teria outras coisas tantas assim para conversar, mas por enquanto é isso. Obrigada, Lise. Astrid? Tá, agora tá. Bom, mais uma vez, uma satisfação a gente estar nessa discussão que vem agora permeando a nossa temática na sociedade, onde a gente está se sentindo muito engajado, né, assim, no sentido de que algo nos tocou profundamente, né, quando talvez o Celso falou do tocar, né, esse tocar eu senti em algum momento que eu nunca tinha tido. Eu pensei em entrar agora, quando o Júlio falou de uma questão que eu fiquei, né, pensando sobre o fato de dizer que eu sempre trato bem os negros. Eu também, mas eu nunca tinha entendido, né, o quanto de verdade existe, sim, uma aceitação de uma diferença, mas que nós não enxergamos que ela chegou, às vezes, a um ponto de uma cisão na nossa cultura, onde ficou o povo negro e o povo branco, né, no sentido que parece que até a gente tem uma convivência no carnaval, onde a gente tem a música que é maravilhosa, que os negros, eu acho que conseguiram ser escutados de uma forma que a gente, branco, então, falando assim, se delicia, né? Mas a gente, na verdade, não reconhece que existe, sim, né, um distanciamento, uma diferença
quando a gente percebe no consultório, que eu já disse isso em outras vezes, eu não tenho, né? Pacientes têm 1 ou 2 durante toda uma trajetória, né, da raça negra, e isso me faz pensar que alguma coisa, mesmo que eu seja boa, que eu aceite, algo estava trancado, né? Eu acho que a análise, inclusive, nos diz isso, que a gente tem os pacientes que a gente acha que a gente pode ter. E aí eu fiquei muito pensando sobre isso, né? O que impediu que eles chegassem no meu consultório? Eu acho que tem bloqueios que na minha análise, eu não acessei, né? Com certeza. Eu sei que a gente lida com o diferente, para aceitar as diferenças, mas talvez a gente o alcance de enxergar o quanto essas diferenças, às vezes, elas não são só por uma única diferença, mas estabelece uma cisão entre eu e o outro. É isso que eu queria colocar. Obrigada, Astrid. Eu vou para a Sílvia e depois a gente dá a Sílvia e a Sandra. Eu acho que a gente encerra com as participações e depois vamos para uma rodada com o Celso e o Inácio. Pode ser? Sílvia? Gente, muito bom estar com vocês. Eu estou aqui escutando e dando... essa ferveção é muito rica para a gente poder elaborar melhor, não é, a nossa prática. E aí eu fiquei pensando assim, isso que o Celso trouxe, de que quando viu a plateia da Bahia, é justamente aquilo que a gente se perturba e que este tema que nós temos falado tão seguido e quanto mais a gente fica se banhando naquilo que a gente nunca tinha pensado. E aqui é uma questão muito curiosa, porque eu fiquei pensando, se eu estivesse falando do Japão ou de japoneses e da diferença que me evoca o que eu não sou, e que esta questão é inquietante com o estranho, né? Não é só o estranho racionalizado, é aquilo que eu não sou. Então, essa ideia de domínio e de desprezo pelo diferente é em vários níveis, não é só na cor da pele do negro, obviamente. Com gênero isso aconteceu, isso acontece com muitas coisas do domínio e da exclusão, que é de uma arrogância, e isso é o colonialismo, na verdade, né? Ou seja, porque eu sou maioria e eu tenho uma qualificação. E aí vem aquela lógica infantil, que nunca foi superada, de que diferente significa melhor ou pior. E, como psicanalistas, nós teríamos a obrigação de trabalhar esses preconceitos. Eu sempre cuido muito disso. Eu fiz isso muito com a questão da homossexualidade. Eu me lembro quando eu fui a Berlim, eu via as mulheres gays na rua, eu estava acostumada com os homens gays, e eu não via as mulheres gays. Eu tive o mesmo choque que o Celso na plateia da Bahia. E eu achei excelente, porque aí eu me dei conta que eu tinha que me instruir, que eu tinha que me ambientar com uma coisa que eu não conhecia. Por que não é que eu me choquei contra, eu não sabia que tinha. Então, a gente desconhece. Esse desconhecimento é pernicioso. E eu não sei se o nome é cisão. Eu não sei. Eu acho que são vários níveis. A gente não pode simplificar com palavras de psicanálise aquilo que é muito complexo. Então, se a gente pensar que é um preconceito, e se a gente entender que isso impede que os humanos cheguem perto e se respeitem e que a alteridade ocorra, eu acho que esse é o tema que está aqui também com a cor. Eu não preciso que alguém me lembre que eu sou branca, eu sei que eu sou. E aqui, ao contrário do Júlio, só para dar um exemplo, e isso não dizer nada que eu não tenha preconceito, porque eu também estou pensando nos meus conceitos a priori. O melhor amigo do meu avô era um negro, que morava do outro lado da rua, e era um advogado e uma família que morava numa casa na mesma porção do meu avô. E o vizinho do lado era outra família negra, que eram os melhores amigos do meu irmão, que eram só homens. Então, eu não tinha esse desnível com o negro, no sentido de menos inserção social, mas igual não me desobriga de me pensar por que só temos um negro na nossa sociedade. Mas não tipo meia-culpa, porque eu acho que o meia-culpa
é uma posição distinta. A gente tem que trabalhar para se influir e criar caminhos para nunca ter preconceito, para poder convidar quem for como igual. E isso é que é o difícil. E não é o difícil do humano, isto é da humanidade. Se lembram do chibolé que o Freud falava? O que era o chibolé? É a palavra dita do jeito certo para tu saber quem era o amigo, porque o estrangeiro não era o amigo. Uma maneira primitiva de definir quem está dentro e quem está fora. E isso é o complicado da experiência humana. Não apareceu só com a colonização, e a forma de racismo é a exclusão de qualquer outro. Só que agora eu acho que a gente tem que trabalhar sim pelos negros, porque agora essa é a nossa pauta. Mas eu acho que assim como a gente trabalha pelos negros, a gente trabalha pelo trans, a gente trabalha por outras coisas de exclusões. E pelo chinês, que quando eu olho um chinês, eu me atendo, meu Deus, como o olho dele é diferente, e ele me mostra o que eu não sou. Porque o que eu não sou é que é o inquietante. Então, aqui, quando eu acho que a Anne diz que os brancos se incomodam quando ela fala em branquitude, eu acho que o incômodo é não ser. E aí tu não tem como dominar. E é isso que nós podemos ir denunciando aos poucos, esta posição de tendência de domínio, porque ela não serve para nada. E a começar pela religião, que tem a mania de dominar também, e que ninguém fala, eu estou sempre falando nisso, porque ali tem o domínio do que serve, do que não serve, do que é batizado, do que é excluído e incluído. Precisamos criar um mundo diferente do certo e errado, do bom e do mal, do pecador e do santo, porque aqui que está o problema. Então, era isso. Opa, obrigada, Silvia. Sandra, terminamos contigo e passamos depois ao Celso e o Inácio. Pode ser? Sandra, estás por aí? Pode, bem, obrigada, né, assim, e eu quero, gratidão mesmo, Inácio, quando eu escuto Inácio, eu fico numa alegria, num contentamento do tamanho, e hoje eu lembrei, vou falar de novo, porque a história do superficial e profundo, eu já escutei várias vezes, Inácio, eu estou quase te dizendo, não fala mais assim. E tu vê que vários falaram, me lembrei do Nietzsche, que fala da profundidade da superfície e que ele prefere isso, e ele trabalha todo esse tema, né? O quanto é profunda a superfície. E eu lembrei de um amigão meu, intelectual da saúde coletiva, que escreveu livros e livros e livros, é reconhecido por isso e tal, que é o Mário Testa, até que ele teve um infarto. E aí ele escreveu um artigo que diz assim, entre os livros dele, ele escreveu um artigo que é a visão do paciente desde o seu leito. Aquele artigo é o mais lido por todos os trabalhadores de saúde, que ele escreve da experiência dele desde o leito. E tudo que ele tinha escrevido desse sistema de serviço é ressignificado a partir desta experiência. E muitos e outros a gente tem para contar nessa história. Então, o teu artigo, né, o teu livro, os livros de vocês, né? Quanto já circulou, as tuas falas no OP, o quanto tu tem andado, né? Assim, tu tem andado e circulado por este país e por este mundo muito mais agora do que na direção da FEBRAPSE, por exemplo, que te deu uma outra experiência. Então, assim, quase larga dessa história do que a pessoa do analista que está se colocando agora, né, assim, quase que pede licença para o psicanalista intelectual. Não, assim, possivelmente, põe daqui a 20, 30 anos, tu vai ser conhecido por esse artigo, ou pelo que tu escreveste da negritude, do Ocupa Negritude. Então, assim, tu está fazendo toda a diferença para a psicanálise, para os psicanalistas, para os negros do nosso país, para superar o escravagismo nosso e nosso preconceito total. Então, assim, e aí eu queria primeiro dizer que é pura gratidão para ti, contigo, né? O outro, assim, se tu quiser falar sobre um pouco desse tema, né, que talvez tu atualize muito
Tu vê que nós falamos da nossa própria análise, da nossa formação dos analistas e apostamos, a pobre da nova geração, né? Vocês, por favor, nos salvem. Eu não sei se eu quero, eu confio na nova geração, mas vamos nos salvar juntos. É possível? Em quê? E tal, né? Acho que é muito peso nessa história. Nós temos obrigações também, né? A fazer, mas é isso que eu queria, a questão da pessoa, do analista, da análise, né, que aparece, tu vê que muitos de nós quase vamos para a questão testemunhal, né, então assim, como é que é a minha história, como é que, então apareceu muito a questão da pessoa do analista, e por fim, que quando eu olhei para aqui, eu tenho nos visto e tal, eu pensei, é como se a nossa branquitude, os nossos preconceitos saíram do armário, né? Assim, o quanto a pandemia nos ajudou, facilitou isso, porque tem dificultações na pandemia, mas o quanto a pandemia, dessa questão dos mundos superpostos e do tamanho da inquietude, possibilitou porque para pegar uma vertente, né? Assim, o quanto a pandemia possibilitou que nós nos olhássemos cada vez mais e no espelho, ao olhar esta tela, não gostássemos do que a gente vê em relação à cor da pele. Entende? É inegável a branquitude nos olhando para a tela, entendeu? E felizmente estamos podendo nos olhar e dizemos, queremos mudar essa história. Então, só esse é um comentário que eu queria fazer, né? Obrigada, Sandra, querida. Obrigada os comentários de vocês, Silvia, Lise, Astrid, enfim. Né? Celso, contigo, que tu tinha pedido para falar depois o Inácio, e aí vamos encerrando. Né? Certo. E aí, algum esclarecimento, assim, quando nós estamos falando aqui, pelo menos eu estou entendendo assim, no racismo, eu não estou pensando na questão social, porque, claro, eu estou pensando já que nós estamos numa sociedade de psicanálise, no racismo estrutural, que por definição é inconsciente, e nesse sentido que ele se faz presente em todos nós como um elemento da cultura. Então, não é tanto no sentido, eu tenho, né, assim, as minhas relações e tal, mas é algo que está na ordem da cultura e que se faz presente na nossa, dentro de nós como nós participantes da cultura, assim. Mas eu queria trazer assim uma questão, um trechinho assim que o D'Amico tocou no assunto num encontro que teve aqui na Brasileira, né, quando ele falou do livro, do artigo do Édipo Brasileiro, que é um artigo muito bacana, não sei se o pessoal conhece, da Rita Segato, mas onde traz a questão da dupla maternidade. Ele toca na questão da dupla paternidade, mas mais pelos artigos do Malinowski, mas toca na questão da dupla maternidade, no sentido da criança que antigamente na ama de leite, mas depois, hoje em dia, na ama de leite, na ama seca, e hoje em dia nas babás, e a mãe biológica. Né? Então, trata um pouco como é que se dão as identificações da criança com a babá e da função paterna que a mãe biológica tem em relação a essa a babá, digamos assim, né? Mas a Rita faz uma correlação isso com a cultura afro-brasileira, que não sei se eu vou estar correto, assim, nessa questão da duplicidade, que também há duas mães, né? Vai falar da Iemanjá e da Oxum. Iemanjá como a mãe da água salgada, Oxum da água doce, a Iemanjá um pouco mais fria, mais distante, e a Oxum mais a mãe adotiva, digamos assim, a mãe de criação. Mas o que eu achei muito interessante nessa mitologia aqui, que é na coroação dos orixás, né? Que a Iemanjá vai coroar o filho que vai suceder. E aí tem Ogum e Xangô. Ogum é o filho mais velho, certinho, tudo o que está previsto que vai ocupar o trono. Só que chega na hora da coroação, o Xangô, que é o segundo, que é o mais, assim, mais esperto, mais sedutor, também é o preferido da mãe, ele dá um café lá para Ogum e faz ele dormir, põe uma pele de ovelha e faz passar pelo filho mais velho, pelo irmão mais velho, que seria cabeludo, e é coroado.
A grande questão que o mito traz é assim, que Iemanjá, na hora de coroar, sabia que não estava coroando o filho mais velho, estava coroando o filho mais moço, né? Então, por que a Iemanjá seguiu a cerimônia, né? E é muito interessante toda uma discussão que se dá, isso que me tocou muito, no seguinte sentido, que para Iemanjá, o que é importante era a ordem ser seguida. Não importava a justiça. A ordem que importava, o ordenamento, no caso, né? Então, isso nos traz uma questão do que é a ordem, do que é a justiça. E se a gente pensar na questão da lei, né? Que a lei, na verdade, ela mantém a ordem, mas não a justiça. Eu acho isso, para mim, fez um sentido de questionar tantas coisas que a gente vê no sentido social, político até, em sentido jurídico, nossas instâncias, né, que fazem a justiça, mas não sustentam a ordem, não sustentam a lei, mas também de questionar a lei paterna, qual é a função da lei paterna, e poder entender essa questão do ordenamento e da justiça. Eu estou dando só um exemplo de uma coisa que me tocou. Não sei se, assim, é uma outra cultura, uma outra mitologia que seria meio óbvio que eu tivesse contato, se tivesse qualquer revista, talvez na banca, teria, mas não tinha contato. E esse questionamento sobre a justiça e sobre a lei me chega assim. Então, eu dei um exemplo só do empobrecimento que a gente tem quando a gente se afasta ou quando a gente não se aproxima das culturas e fica presa numa determinada cultura, que é interessante, a cultura grega, a cultura judaica, a cultura cristã, mas a riqueza que a gente pode ter, e cada um de nós vai se enriquecer com coisas diferentes. Então, eu só queria trazer isso, porque para mim foi bacana e achei que pode em alguém também tocar. Ah, que lindo, Celso. Muito bonito. Eu vou querer saber isso aí, vou te cobrar a qualquer hora. Inácio, querido, tu pode ir encerrando para a gente te ouvir, né, fazer os contrapontos finais, querido. Bom, obrigado, Eliane. Sim, eu acho que os colegas falaram várias coisas. Acho que a nossa conversa aí serviu para isso, para fazer pensar, trabalhar. Eu quero só sinalizar algumas coisas importantes, né? Eu acho que a Anne traz duas questões significativas entre tantas, né? A questão, assim, do quanto é denso, complexo e difícil que algo que está posto, que está dado, possa ser assumido por todos nós negros, nós brancos, a questão do racismo, a importância disso, como é que ele está implicado na constituição psíquica, né? na célula psíquica do desejo, como é que ele está na engrenagem, como é que são as perguntas que nós psicanalistas temos que nos fazer, como é que isso vai tramitando e quais são as ressonâncias disso, qual é o grau de sofrimento, que eu acho que a Lísia está importante e significativo, né? Que o branco pode imaginar, né? O que é esse dispositivo que alguns colegas dizem que a cor da pele anuncia, que o meu nariz anuncia, que o meu corpo anuncia. Isso é dramático, intenso e significativo e que permeia todo o nosso acesso ao meio cultural, etc. Então, a questão então, do racismo e de como é que a gente vai se constituindo e a impossibilidade de nos havermos como racista de uma forma importante, sempre relembrando a velha questão, mas ela é importantíssima, porque mais do que nunca ela se faz presente, né? Que diz, nós não podemos só dizermos não somos racistas, nós temos que ser antirracistas, há que trabalhar, há que fazer, tanto que a brasileira tem trabalhado, todo esse trabalho aí que a Eliane tem coordenado para nós, nossa comissão, a Assembleia, tudo que nós já votamos e vamos avançar, tem a ver com todo um trabalho antirracista importante, e que assumir esse racismo é bem significativo e importante. A questão da branquitude, eu concordo plenamente contigo, né? A branquitude é racializar o branco. Há que chegar um tempo, o Celso falou do Fanon, e não temos como não falar do Fanon, né? O Fanon diz que ele tem um ideal de uma humanidade radical onde não existam raças, né? Então, esse é um projeto a vir num tempo futuro, né? Mas, para que esse projeto aconteça, antes temos que acontecer algumas coisas. Uma dessas coisas é racializar o branco, né? Acho que a Rafaela, alguém dizia, temos que pôr o branco no divã, nesse sentido de se reconhecer enquanto raça e o que essa raça implica em todas essas questões e na famosa hierarquização de raças, então que há que trabalhar e muito sobre essas questões. Tem um outro comentário que eu quero só que vocês pensem,
Eu entendo toda a boa intenção da frase, mas a frase é uma frase racista. Eu trato bem o negro. Essa frase é uma frase racista que a gente tem que pensar, porque se eu tenho que dizer que eu trato bem, é como se fosse um diferencial. Um diferencial como? Por que eu tenho que tratar bem? E sabe que eu digo assim, eu trato bem o branco? Quando eu tenho que dizer eu trato bem o negro, nós temos que pensar o que isso perpassa nesse racismo inconsciente, de como é que isso opera, como é que isso vai transitando nas mais variadas circunstâncias e espaços. Então é importante essas várias questões da linguagem. Todos nós analistas trabalhamos com a linguagem, nós temos nos reportado a isso, nós temos que retomar linguagem, forma de comunicação. O Celso falava do humor. O humor é importante. O Freud vai dizer que o humor pode ser forma de resistência. Mas nós sabemos também que nós vemos de uma cultura onde o humorismo, que é uma outra coisa, era de um cunho extremamente racista, com milhões de exemplos dos mais variados segmentos, das mais variadas formas. Então, eu quero me encaminhar para o encerramento, quero deixar assim, um agradecimento pelo trabalho, quero deixar um grande beijo para a Sandra. Né, Sandra, gostei da tua analogia, gostei da história do escritor, né? Talvez sim, né, eu possa refletir e pensar que talvez o texto mais significativo, mais importante e talvez fazendo o maior trabalho psíquico seja esse e que o outro cumpra outras funções, mas talvez esse trabalho de transformação, esse trabalho de um novo tempo, porque é por isso que nós estamos trabalhando para um novo tempo, e acho que sim, tu disseste algo importante, né? Acho que fica delegado para as novas gerações e o que é nosso. Eu acho que o que é nosso, estamos fazendo, assim, temos muito por fazer, mas estamos fazendo, estamos pensando, estamos conversando, né? Temos aí uma série de atividades importantes que não vão dar conta, mas são atividades que é o processo de que essas ações antirracistas passam por nós estudarmos, sabermos, conhecermos, falarmos de coisas que nós não falávamos um ano atrás. O Celso traz a mitologia africana, né? Eu estou escrevendo um trabalho para o jornal da IPA, que foi pedido, eu estou terminando esse trabalho, eu termino esse trabalho citando Oxum. Né? Eu disse, onde eu ando, o que é isso, onde eu andei, que possibilidades são essas, por que nós temos tanta intimidade com a mitologia grega? Óbvio, sabemos por quê, toda a herança freudiana que isso implica, mas toda uma mitologia que é do nosso dia a dia, e que, de alguma forma, ela fica excluída, ela fica apagada, etc. Mas, então, em um agradecimento pela atividade, quero reforçar que vocês comprem o livro é importante, ele tem uma profundidade que ele não tinha quando começou a atividade, então, quem tem, leia, quem não tem, compre, dê de presente, né? Os autores vão ficar felizes, a editora vai ficar feliz, mas o fundo vai ficar mais feliz ainda. Então, um beijo, um grande abraço a todos aí. Querido, com certeza, ainda mais que o livro vai ter essa conotação, né, de doação para o fundo, enfim. Nós somos hoje 3 grupos, né, Inácio, de linha de frente, um deles é esse, o ciclo de estudos, o outro é a Comissão Ubuntu e o outro é o grupo de letramento, né, que é o grupo de colonialismo, racismo e desigualdade. Então, a gente está, inclusive, à frente de muitas instituições nisso. É com muito orgulho, né, que a gente está se desenvolvendo de alguma forma. E essa coisa do agradecimento, né, que a Sandra fez a ti, que eu compartilho. Mas antes de dar o encerramento, eu queria ouvir a Cris. Cris, tu tinhas pedido... Obrigada, Eliane. Não, eu queria dizer para o Inácio, agradecer, Inácio e o Celso, mas dizer para o Inácio que eu estou de acordo com a Sandra, eu acho que não é um texto raso, né, e que é um texto que vai marcar muito mais a tua história, porque ele é um texto humanitário. Eu penso que esta pauta é, acima de tudo, uma pauta humanitária. E tu nos convoca a colocar os analistas no divã, diante do espelho, e acho uma preocupação quando a gente diz que que as próximas gerações estão mais equipadas. Eu acho isso importante, acho que é verdadeiro. No entanto, nós não podemos delegar à próxima geração o que é tarefa nossa também. Então, me parece que há uma convocação clara, né, de que cada um de nós olhe para o próprio racismo
E eu confesso que eu comecei a olhar para o meu quando te escutei lá em julho, na atividade que fizemos, né? Acho que foi a primeira vez que, de fato, me deparei com isso e comecei a me interrogar. Até o momento, para mim, não era uma questão. Então, eu acho que isso, para mim, é a principal ideia, né? Por isso que digo que eu acho que é, acima de tudo, uma pauta humanitária. E acho também, gosto muito de pensar nessa ideia da raça, porque é interessante, uma coisa qual eu nunca havia pensado, né, de que a gente que o negro é a raça e os outros não são. Nunca, uma ideia muito, né, porque a raça é uma invenção, né, então estou de acordo gosto de pensar nessa perspectiva de que a gente possa chegar num momento onde não tenhamos mais essa ideia, né, de raça, mas sim de humanidade. Alguém disse ali no chat que isso é um ideal. Bem, mas que seja um ideal, os ideais servem para a gente buscá-los, né? Como algo, para que serve as utopias e os ideais? Para a gente caminhar, para a gente ir adiante. Nós vamos, acho que é para isso que serve, né? Bom, mas então era só um comentário e agradecer. Cris, fala só um pouco de nada antes de dar tchau. Ah, sim. Bom, também quero convidá-los, nós estamos organizando a Jornada da Brasileira, o Nascimento do Eu, que vai acontecer 5 e 6 de novembro. Teremos 3 grandes convidados, a Anne Brum, René Roussillon e Marion Minervo, e todos os outros colegas que também são convidados, né, que estão logo em seguida vamos colocar a divulgação, toda a programação à disposição de vocês, e as inscrições devem abrir, provavelmente agora no início, nos primeiros dias de junho, já teremos inscrições. E o dicionário, acho que tu também podia falar do dicionário. Isso, e também convido, então, a jornada, nos acompanhem nas redes, mas a nossa próxima atividade importante, temos a apresentação do dicionário interregional da IPA, que é um dicionário que vai ser agora dia 11 de novembro, 11 de junho, às 14 horas, é uma atividade gratuita, as inscrições pelo site, que tem uma proposta de democratizar o conhecimento, ou seja, todos os conceitos, né, das diferentes regiões da IPA, das diferentes regiões do mundo, está sendo construído esse dicionário de tal forma que estejam contemplados todos os nossos desenvolvimentos das diferentes regiões, né? Então, é isso. Então, convido a todos para que participem e as inscrições pelo nosso site, sempre pelo nosso site. Querida, muito obrigada. E eu te agradeço também, porque tu foi a grande mentora disso, junto com a Caroline, junto com a Aline, né, as gurias do grupo de estudos e da comissão Ubuntu que eu represento. Sou muito honrada, de novo, queria comentar sobre isso. Celso e Inácio, eu acho que vocês cumpriram uma função que talvez vocês ainda não tenham. Celso, especialmente, né, representar a história do branco, falando sobre essa, né, desacomodar um pouco e trazer, querido, esta ideia, né, de que a gente precisa aprender mais, que tu disse que essa semana passada tu aprendeu algo. Eu estou tomando talagaço em cima de talagaço, né, com a questão do projeto. Tem me doído muito. Não sei se Cris, tu te lembra que do tal do dia 18 de julho, a Cris me perguntou e eu disse, eu chorei muito. Eu chorei muito aquele dia. Te lembra, Cris? Chorei demais. E, gente, o que a gente está fazendo e não sabe, não se dá conta, porque não se dá conta. E ao Inácio, esse negro maravilhoso, ele diz, como é que tu quer que eu te apresente? Psicanalista negro. E está brigando com isso, eu acho que é bonito, né? E acho que ele está nos desacomodando. E eu acho que a gente precisa muito, obrigada, Anne, né, do letramento. Nós temos que estudar mais. Não é mais possível a gente não ter autores negros, conferencistas. Nós temos a jornada, não temos negros, porque não temos, né?
não é uma questão de não querer, não temos o Inácio, a Vânia, como disse, 98%, que é o que a gente está insistindo, porque é um absurdo, uma coisa inacreditável. Então, agradecer quem participou, agradecer o Celso, o Inácio, todas as pessoas, uma boa noite, um bom final de semana a todos, um carinho especial nos nossos convidados queridos, que nos tiraram de uma fria, né, Cris? Porque houve uma modificação aí. Foi excelente. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada, foi muito bom. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.